não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu queria terminar aqueles últimos parágrafos do texto do Robin Phillips, o ilusionista, e fazer mais alguns comentários sobre a escola de Frankfurt. Né? Então, vamos ler aqui esse finzinho. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás. Nenhum aspecto da sociedade ocidental, desde a limpeza até Shakespeare, ficou imune à crítica. Mesmo o ato de assobiar foi desconstruído por Adorno, para quem o assobiar indicava o controle da música, e era sintomático do insidioso prazer que os ocidentais gozavam ao possuir a melodia. É de se duvidar que Marcuse alguma vez tenha ficado irritado com o ato de assobiar. O que o levava à loucura, na verdade, era o trabalho. Um bom dia de trabalho honesto era para ele um dos aspectos mais repressivos da civilização que ele esperava solapar. Como alternativa, Marcuse exigia aquilo que denominara a convergência do trabalho e do lazer. A libido era uma chave para essa utopia pré-civilizada. Marcuse demandava uma sexualidade polimorfa envolvendo, aspas, uma transformação da libido da sexualidade constrangida sob a supremacia genital e uma erotização de toda a personalidade. Uma vez que essa transformação ocorresse, o trabalho já não ocuparia um papel tão importante no Ocidente. Em Eros e Civilização, Marcuse escreveu que o tempo de trabalho, que é a maior parte do tempo da vida do indivíduo, é um tempo doloroso, pois o trabalho alienado é a ausência de gratificação, a negação do princípio do prazer. Eu vou ler até o fim, depois eu comento. Em seu livro Idiotas Intelectuais, Daniel J. Flynn presta uma grande ajuda ao comparar as posições de Marcuse sobre o trabalho com as de Marx. Aspas, Marx argumentava contra a exploração do trabalho, Marcuse contra o próprio trabalho. Não trabalhe, transe. Essa foi a mensagem simples de Eros e Civilização, lançada em 1955. Suas ideias mostraram-se extraordinariamente populares na cultura hippie incipiente da década seguinte. Ele forneceu ajuda. É bem cultura hippie, foi mais a cultura da New Left. Né? Ele forneceu justificativo para a preguiça e transformou vícios degradantes em virtudes pessoais. Essa elevação da preguiça incluía a rejeição consciente do trabalho para manter-se limpo. Assim, Marcuse argumentava que aqueles que retornassem a um estado mais primitivo deveriam rejeitar a higiene pessoal e experimentar a liberdade de abraçar, aspas, um corpo não poluído pela limpeza de plástico. E, bom, nós podemos perguntar como é que esses filósofos chegaram a esta coisa assim tão degradante e tão idiota no fim das contas. Mas se vocês estudarem as origens da escola de Frankfurt, você vai ver que esses camaradas não eram idiotas de maneira alguma, e não eram sequer pessoas mal intencionadas, tá certo? Mas eram filósofos muito sérios e que estavam realmente empenhados na busca da verdade. O que houve ali foi o que começou com uma tragédia intelectual e acabou virando uma palhaçada. Né? Mais ou menos como o negócio do Karl Marx, que a história se repete, a primeira vez como drama, a segunda vez como farsa. O começo da escola de Frankfurt é um drama ou uma tragédia intelectual, e o fim é isso aqui, é uma farsa, né, onde toda aquela instigação da juventude, a rebelião contra as autoridades, termina quando os alunos do Theodor Adorno invadem a sala dele e o desrespeitam e o humilham em público, como recentemente fizeram com Paulo Giraldelli. O Adorno foi o precursor do Paulo Giraldelli. Quer dizer, a coisa vai baixando.
Ele começa com altas especulações intelectuais, termina com o garoto fazendo uma bagunça na sala do Adorno e depois na do Paulo Giraldelli. Depois disso, não perguntem o que vem depois disso. Né? Mas, no início, como é que começou esta história? Você vê, tanto Theodor Adorno quanto os outros membros da Escola de Frankfurt eram todos, com exceção do Marcuse, que era de uma origem modesta, eram todos pessoas da alta burguesia alemã. Tá certo? Particularmente o pai do Adorno, Oskar Wiesengrund, era dono de uma das maiores vinícolas da Alemanha, um homem próspero, que se casou com uma cantora de ópera italiana. Né? O pai era de origem judaica e a mãe era católica, e insistiu que Adorno fosse educado numa escola católica. Mas em vão você procurará na obra de Adorno qualquer sinal da sua educação católica, e mais ainda de uma identidade católica. É muito estranho isto, porque dizem que na infância ele participava daquelas coisas, ia na missa, confessava, comungava e tal. Porém, quando chega pelos 18 anos, você vê que ele já tinha assumido praticamente uma identidade judaica, o que é uma coisa estranha, porque ele, tecnicamente falando, não era um judeu, porque a hereditariedade judaica é por mãe. Ele sendo apenas filho de um pai judeu, ele não era judeu de maneira alguma. Ele, para ser judeu, ele precisaria se converter ao judaísmo. Né? Então, mas, como diz que na classe que ele estudava, o tratavam como judeu, ele, de algum modo ele absorve isso. Então você tem toda uma geração, vamos dizer, de intelectuais judeus de alta classe, de classe rica, tá certo? Mas já sem nenhuma conexão orgânica com a religião judaica, quer dizer, não eram judeus praticantes, eram judeus sociais, por assim dizer, judeus culturais, tá certo? Mas sem ligação com a tradição. Não obstante, todos eles têm uma vasta cultura religiosa, tanto judaica quanto cristã, sem nenhum substrato de vida religiosa. É um negócio impressionante, porque eles leram tudo que existe, tá certo? E já ainda muito jovens absorveram toda a cultura clássica e a alta cultura do seu tempo, e você pode dizer que aos 21, 22 anos eles estavam literalmente empanturrados, tá certo? De ideias, ao mesmo tempo em que, com a Primeira Guerra, eles viam todo aquele mundo que tinha gerado aquela alta cultura, que era o mundo da burguesia alemã, desabar. Tá certo? Então, a Primeira Guerra pode ser considerada realmente o fim da época do equilíbrio marcado pela democracia parlamentar em vários países da Europa, e quando terminou a guerra estava todo mundo desiludido com isso. Daí surge, vamos dizer, a divisão, uns camaradas vão para o lado socialista, outros vão para o lado fascista, tá certo? E muitos transitam entre os dois. Entre os elementos que são comuns a essas duas culturas, fascista e socialista, você tem, na época, o culto da juventude, que da juventude parecia estar dotada de uma capacidade profética e de uma espécie de moralidade intrínseca superior à da geração anterior, sem que houvesse nenhum sinal objetivo desta superioridade. O sujeito se sente superior pelo simples fato de ele ter nascido depois e de ele estar desiludido com o mundo dos seus pais. Esse culto da juventude se expressa naqueles clubes que organizavam excursões, tá certo? Onde você tinha intensa convivência da juventude, mas em geral o negócio era unissex, o que favorecia muito o homossexualismo naqueles meios. O Siegfried Kracauer, que é o autor do livro de Caligari a Hitler, que é um livro notável sobre a história do cinema alemão naquele período, embora a tese dele me pareça errada, mas o livro sempre vale alguma coisa. Siegfried Kracauer tinha uma atração mórbida pelo Adorno, quando Adorno era muito jovem, devia ter uns 15, 16 anos. E esse tipo de atrações entre jovens era muito comum na época. Talvez você pode dizer que na Alemanha, naquele período,
você teve toda uma vasta cultura homossexual muito intensa, né? E de modo geral se tinha ali uma intensa sexualização de toda a vida. Quando Marcuse, anos depois, meio século depois, nos Estados Unidos, fala da sexualização de toda a personalidade, ele está, de certo modo, mostrando uma nostalgia por um ambiente que ele conheceu na juventude. Havia, de fato, este ambiente, chamava-se Berlim, chamava-se a capital mundial do pecado. Se você vê as manifestações da época, o teatro, o cinema, né, os anúncios, a propaganda e tal, era um ambiente assim, extremamente erotizado. Tá certo? Mas onde você tem essa extrema erotização, você tem também, ao mesmo tempo, uma espécie de exasperação que resulta num desejo de violência. A violência e o erotismo caminhavam ali lado a lado, né? Cada um querendo erotizar, querendo a erotização para si mesmo e a violência em cima dos outros. A mentalidade nesse sentido era exatamente igual nos grupos fascistas e socialistas, a mesmíssima coisa. Então acontece que esse pessoal ainda muito jovem, tá certo? E tendo absorvido a cultura europeia assim, em doses cavalares, inclusive absorvendo cultura religiosa, mas sem vida moral religiosa, sem, é como se dizer, uma religião sem Deus, uma religião feita de conceitos, de ideias, de doutrinas, né? E tudo aquilo misturado na cabeça deles, somando-se ao efeito da guerra, fez com que eles vissem toda a civilização como um imenso vazio, e começassem a encarar realmente a civilização como o reino do mal, né? Onde tudo terminava em tragédia. É claro que nós sempre podemos examinar isso de um ponto de vista psicológico e ver como a experiência imediata deixou sobre esses camaradas uma impressão tão funda que ela mesma produziu todo o corpo de conceitos que eles vieram a desenvolver depois. Você vê aqui no primeiro livro do Adorno, que é um livro sobre Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo profundamente religioso, né? E o simples fato de que Adorno tivesse interesse por Kierkegaard já mostra até que ponto a cultura religiosa é importante para eles, né? Então ele fez uma tese sobre Kierkegaard, que foi acho que sua tese de doutoramento, de mestrado, sei lá o que. É um livro que ainda é editado e que ainda tem algum interesse. E ele começa ali por discutir as relações entre filosofia e poesia. E ele diz que quando uma filosofia é chamada de poesia, isso está rebaixando, de certo modo está expelindo da filosofia. Mas que Kierkegaard, às vezes, afirmava que sua filosofia era poesia e outras vezes ele negava isso completamente, né? De maneira que você tem uma ambiguidade dentro do próprio Kierkegaard, e o Adorno tenta sair disto através do apelo ao método de Hegel. Ele diz o seguinte, ele diz que se você considerar a filosofia como uma ciência, então isso quer dizer que cada conceito que você usa tem de corresponder a um objeto determinado. Que na poesia isso, evidentemente, não acontece. A poesia é plurisensa, ela tem vários graus de significado e você não consegue apontar um objeto preciso ao qual cada termo esteja se referindo. Mas que o que é próprio da filosofia é exatamente que os conceitos, no início, não correspondam a nada determinado, mas que através da elaboração dos conceitos e da construção da totalidade, isso é, do conjunto do sistema, no fim, todos os conceitos entram nos seus devidos lugares, inclusive os conceitos que são falsos e que foram usados provisoriamente para ser abandonados depois. Isso é inteiramente correto, tá certo? Mas qual é a explicação disso? A explicação disso já estava no Aristóteles, na teoria dos 4 discursos. Quer dizer, que todo e qualquer
especulação que você faça sobre uma área nova da experiência, você começa pelo poético, você começa pela imaginação poética, você começa a sondar o possível, onde tudo está marcado, vamos dizer, pela ambiguidade, pela nebulosidade, tá certo? E aos poucos você vai depurando aquilo, tá certo? Então, o Adorno ele não pega isso, ele acha que só quem resolveu o problema foi Hegel. Hegel usa conceitos ambíguos, mas que no fim, quando o sistema está totalmente pronto, daí todos os conceitos entram em linha. Porém, quando você usa um conceito ambíguo, esse conceito já tem que corresponder a algo. Tá certo? Então, quando você usa um conceito falso, tá certo? Muitas vezes não há outra maneira de você investigar algo, senão você trabalhando os conceitos falsos até você poder abandoná-los de algum modo. O que é um conceito falso para Hegel? É um conceito que é unilateral, que ele pega um aspecto de alguma coisa, mas que não capta a sua totalidade vivente, por assim dizer. É o que hoje eu chamaria o pensamento metonímico. Você começa usando a metonímia porque você não sabe com que substância você está lidando, você não sabe qual é o objeto efetivo, então você o designa por uma das suas propriedades e acredita que ela é o todo. Quer dizer, o pensamento metonímico é o grau mais baixo do pensamento filosófico, é onde você está começando a arranhar alguma coisa. Mas você tem que ter a consciência de que está usando pensamento metonímico e de que aqueles conceitos que você usou no começo terão de ser substituídos mais tarde. Mas não deixa de ser curioso que você pergunta o seguinte: Kierkegaard odiava Hegel, né? E por que o Adorno então tenta resolver os enigmas da filosofia de Kierkegaard baseado em Hegel, né? Eu acho que é pela sua absoluta incapacidade de compreender o que é a experiência cristã para alguém que tem um Deus efetivamente. Porque esse pessoal da Escola de Frankfurt, indo com toda a sua leitura teológica, aquilo tudo é uma religião sem Deus, uma religião onde existe um conceito de Deus. Mas para Kierkegaard a coisa não era assim. Deus para Kierkegaard era uma presença atuante. Então é claro que neste nível o Adorno não pode chegar, ele vai ter que explicar o Kierkegaard de alguma outra maneira. E é curioso que na confusão daquele momento, a identidade judaica de todos eles assumisse um outro significado. A ideia, vamos dizer, do povo eleito, da comunidade escolhida, que tem que esperar pelo Messias, continua presente na cabeça deles, mas eles não acreditam mais no judaísmo. Então, qual é a comunidade na qual eles veem esses traços? Quais são as pessoas eleitas que estão à espera de um Messias? Ou seja, essas pessoas não têm uma crença atual, elas não têm uma fé atual, mas elas têm uma expectativa, elas têm uma esperança. E eles transferem isso para a comunidade dos intelectuais, especialmente eles mesmos. Então já não é o povo judeu que é o povo eleito, somos nós que sofremos este impacto todo, nós que nos desiludimos com todas as fés, tá certo? Nós não temos nada para acreditar, mas nós acreditamos que é possível uma verdade. Então, na expectativa desta verdade, o que nós fazemos? Nós destruímos todas as falsidades. E esta, então, é a nossa missão. Então, a comunidade intelectual, a comunidade dos filósofos, especialmente a própria Escola de Frankfurt, é uma espécie de povo eleito autonomeado. Quer dizer, é uma transferência. Então, o povo eleito deixa de ser os judeus e passa a ser eles, que também, por coincidência, eram quase todos judeus. Mas a sua eleição não consiste em ter sido chamados por Deus num tempo antigo, tá certo? Mas em ter sido colocados numa posição onde eles já não podem acreditar em nada, onde todos os valores foram esvaziados, tá certo? E é evidente que para lidar com isso eles têm que usar, é claro, um método
dialético, porque se você não tem crença nenhuma, você não acredita em valor nenhum, mas você acredita na possibilidade de um valor futuro, uma verdade futura, tá certo? Então, em busca desta verdade futura, você vai ter que partir da própria situação nebulosa em que você está e ir trabalhando isto aí numa dialética para que um dia chegue a uma verdade possível, né, futura. Então é evidente que você vai fazer um tratamento dialético, mas é por isso mesmo que eles chamaram a dialética negativa. Tá certo? Nós não podemos afirmar nenhum valor, todos os que nós afirmamos, nós negamos em seguida. Tá certo? Então você vai encontrar em toda a escola de Frankfurt a negação da afirmação, a afirmação da negação o tempo todo. Isto até, vamos dizer, em detalhes mínimos. Por exemplo, quando Adorno diz que o ocidental gosta de assobiar porque ele quer provar que ele domina a melodia, eu digo, mas qualquer pessoa que toca qualquer coisa domina a melodia, não é só o assobio, é a forma mais, como é que dizer, rudimentar de domínio, né? Para você tocar uma flauta, um piano, você precisa dominar muito mais. Então, este conceito de que o assobio é o domínio da melodia é o tipo do conceito metonímico, o conceito falso que terá que ser abandonado em seguida. E por isso mesmo que você vai encontrar nesta escola toda sorte de contradições, como por exemplo Adorno escreve uma série de estudos contra o jazz, mas ele mesmo tocava jazz e apreciava. Então, por quê? Nós podemos experimentar esses dois lados, porque nós estamos no processo da investigação. Então eu vou destruir o jazz e depois eu destruo a minha crítica do jazz e assim por diante. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.